Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o substrato alternativo, né? Como montar substrato mais em conta, como montar substrato de uma forma barata, prática, que você não vai ter nenhum tipo de gasto mesmo com ele, né? E dá para fazer isso. Tem várias pessoas que moram, né, em zona rural, tem debaixo das árvores, aquele tanto de árvore, com aquele solo riquíssimo de folha seca. E eu fico, toda vez que eu tenho contato assim na natureza, né, que eu vejo aquelas plantas, aquelas árvores cheias de folha seca por baixo, eu já fico com vontade de sair catando tudo para fazer substrato. Porque se você pega aquela camada, a camada de cima, né, das folhas secas mesmo ali, e você mistura aquelas folhas, dá uma amassada nelas, mistura com terra, um pouquinho de esterco de gado, você vai ter um excelente substrato. Se você acrescentar nele carvão triturado, melhor ainda a drenagem dele. Se você tem pedras de rio aí, mora próximo a rios, né, o que você deve fazer? Você pega aquelas pedrinhas de rio, como essas aqui, ó. Pega as pedrinhas de rio, coloca elas num balde, coloca bastante água sanitária ou cloro, deixa de molho um tempo, depois vocês escoam aquela água, lava bem lavadinha as pedras, vocês podem estar misturando essas pedras na terra, né, no meio dessas folhas secas, você vai ter um excelente substrato, de uma forma alternativa, de uma forma baratinha, dá pra gente fazer substrato e cultivar nossas suculentas da melhor maneira possível. Eu tô olhando aqui, ó, que as plantinhas estão começando a reagir, né? Todas aquelas que eu passo por decapitação, atualizando aí, aproveitando, né, que eu tô falando sobre substrato, todas que eu decapitei aqui, pessoal, olha, tá começando a reagir. Tá vendo a folha que tá vindo no miolinho delas? Todas folhas novas, começando a brotar, novamente reagindo mesmo, né? Crescendo, desenvolvendo, depois de passar por um longo período de chuva. E aí eu tive que fazer essas decapitações por aqui e fiz e tá dando certo, né? Elas estão reagindo muito bem. Então, pessoal, voltando ao tema, tem pessoas que às vezes deixam de cultivar suculentas pelo fato de não saber montar um substrato. E a gente sabe, tem pessoas até hoje que não sabem realmente o que é um substrato. Muitas vezes imagina que suculenta é plantada em terra. Não vou dizer, pessoal, que não dê certo. Eu já vi, há casos e casos. Pessoas que plantam diretamente no chão e tem suculentas tão lindas que às vezes a gente com substrato caro montado ali, ó, bem montado, de acordo com a forma correta, né, de montar um substrato, às vezes a gente não consegue ter tanto benefício naquele substrato do que a pessoa que vai lá e planta no chão. Então, isso, cada caso é um caso, tem várias situações e a gente sabe que funciona assim. O que conta mesmo é a drenagem e talvez se a suculenta está plantada no chão, mas aquele chão não é um chão encharcado, né? Uma terra encharcada, é uma terra que tem um bom escoamento, que a pessoa tem uma rega boa ali, com todos os cuidados, vai ter suculenta sim, pode ter certeza. Muitas pessoas, pode até colocar aqui para mim, pessoal, se tiver alguém aí que tá vendo esse vídeo e tem suculenta plantada no chão, na terra vermelha, coloca aqui para mim sua experiência com a suculenta na terra vermelha, porque eu sei que dá certo. Eu sei que funciona. Eu já vi vários casos que funciona. A gente evita fazer isso porque a gente cultiva em vaso. Então imagina a gente pegar uma terra vermelha, né, sem drenagem nenhuma, plantar no vaso, pode ser que não dê certo. Então a gente precisa tomar os cuidados. Eu vou falando com vocês aqui e retirando essas folhinhas assim, ó. Tem umas folhinhas aqui que estão bem feinhas, porque essas passaram por replante, né? Ainda não estão 100% aqui no substrato. Mas então, pessoal, eu acho assim, a gente tem que plantar, a gente precisa, né? A gente gosta, não é que a pessoa é obrigada a plantar. Quem gosta de plantar, quem gosta de cultivar suculentas, quer sempre o melhor, quer sempre estar cultivando elas com resultados positivos. Ninguém quer plantar suculenta e melar tudo, morrer. Então a gente não quer saber disso. A gente quer realmente
plantar e ver plantas bonitas, plantas saudáveis. E isso a gente precisa de quê? Substrato, adubação, rega, tudo no ponto certo. E muitas vezes as pessoas erram no substrato, muitas vezes plantam no substrato errado, deixam no lugar errado. Muitas vezes eu vejo que às vezes a pessoa quer muito ter planta, né? Quer muito ter suas suculentas, às vezes no apartamento, e planta de uma forma muito diferente. Por exemplo, eu já vi um caso que a moça plantava suculenta na areia e mantinha elas no apartamento, porque achava que era na areia que funcionava. Aí as plantinhas, pessoal, totalmente estioladas, e ela achava que a planta estava crescendo. Não é crescimento. A gente tem que observar bem o formato da planta. Rosetinhas, assim, ó, echevérias, vão crescer no formato de echevérias, então tem que ser roseta. Os seduns vão crescer realmente, as canelinhas, né? O caulezinho dele vai crescer, porque ele é um sedum, ele é um pendente, ele vai crescer mesmo. Mas a gente tem que saber diferenciar. Eu acho assim, antes da gente começar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que estudar primeiro um pouquinho, para a gente entender um pouquinho. Não adianta eu tentar, eu pegar uma planta que eu nunca vi, levar para casa e achar, né? Porque o achismo não vai funcionar, né, pessoal? A gente tem que perguntar para a pessoa que doou a muda pra gente, se é no supermercado, se é onde for que a gente for comprar. Onde seja, qualquer lugar que você for comprar, você precisa pedir orientação. Se esse lugar não te der orientação, peça orientação para alguém que você sabe, ou então pesquisa, né, pessoal? Aqui no YouTube tá cheio de vídeos. Eu mesmo coloco vídeos aqui, ó, diariamente ensinando a cultivar. Se você chegou agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui todos os dias postando vídeos, ensinando a cuidar, ensinando a combater doenças, ensinando a cultivar da maneira correta. E tudo dá certo, depende da gente querer, né, pessoal? Quem quer ter planta suculenta, depende assim, se você tem uma janela aí no seu apartamento, dá para você cultivar suculenta sim. Suculenta, ela precisa de sol, né? A maioria delas precisam de maior parte do tempo no sol. Você tem uma janela aí que tá do lado do sol, planta no vasinho pequeno, coloca um pezinho nelas, coloca pedrinhas para não cair e planta elas aí, cultiva as suas suculentas. A gente sabe que quem gosta de planta quer sempre ter um vasinho por perto. Se não é suculenta, é uma plantinha de sombra, quer sempre ter uma plantinha por perto. E eu gosto muito, né, pessoal, de estar dando dicas, porque eu sei que quem gosta de planta vai sempre dar um jeitinho de cultivar. Então, como eu falei para vocês, depende de muitos fatores, inclusive do substrato, que é o principal deles para você ter suculentas saudáveis. E essa forma alternativa de substrato que eu sempre busco é para que todos tenham suculentas, né? Se você tem aí carvão, às vezes você tem carvão de churrasco, mas você pode pegar ele, mergulhar num tanque com água, deixa ele umedecer de um dia para o outro, depois você coloca ele numa sacola, aí você maceta ele, você vai conseguir um carvão triturado, sem poeira. Você pode misturar aí numa terra que você compra aí num supermercado ou numa floricultura e você monta o seu substrato. Então não tem segredo, pessoal, não tem. Então a gente tem que tomar cuidado. A única forma que eu falei para vocês, o cuidado é com terra de boa procedência, pedrinhas de boa procedência, porque eu já fiz muita tentativa errada, pegando areia, achando que a areia era saudável. A areia estava lotada de nematóide, estava contaminada por fezes de animais e eu perdi muita planta com isso. Mas eu só fui descobrir isso errando. Então, por isso eu não quero que você erre. Eu errei, então eu sei como fazer, como que funciona e como que dá errado. Então, eu falo para vocês, não pegue qualquer areia de beira de rua, areia de rio, que você sabe que o rio pode ser contaminado, e você não esterilizar. O correto é, se você tem uma forma aí de colocar no forno, coloque no forno, deixa aí alguns minutos no forno e tira essa areia, deixa esfriar, daí no dia seguinte você mistura no seu substrato. Se você pegou pedrinha, também esteriliza elas, passa ela numa água com cloro, que você sabe que vai estar esterilizada, vai estar sem problema nenhum, mistura no seu substrato. Porque aqui em casa, pessoal, eu tive problema com substrato comprado,
substrato totalmente de boa procedência, e mesmo assim eu não acreditei quando eu vi. O ano passado aconteceu demais, e foi com substrato comprado, que eu simplesmente tirei do pacote, coloquei no meu vaso e não misturei nada. Se eu tivesse misturado alguma coisa que eu poderia, nossa, foi uma pedra, foi uma areia contaminada, nada disso. Foi somente o substrato, e foi os piores, assim, os vasos que eu achei mais doentes, mais contaminados com nematóides, foram esses que eu comprei, pessoal. Então eu até dei um tempo do substrato, depois eu comprei novamente, não aconteceu. Mas falar que aquele substrato tava legal, não tava, né? E eu mandei, né? Eu entrei em contato com o fornecedor dele, mandei mensagem, não obtive resposta nenhuma. E aí a gente fica pensando, né? O que pode ter acontecido? Porque realmente eu queria saber do fornecedor, o que você fez diferente desse lote, que às vezes foi só um lote, pode ter sido que alguma coisa deu errado naquele lote. Isso pode acontecer em qualquer área, né, pessoal? Seja de alimento ou qualquer outro produto. Então é uma coisa que podemos errar, né? E a indústria pode errar, mas tem que assumir o erro, né? No meu caso, não obtive resposta nenhuma. Beleza. Mas assim, foi muitos vasos mesmo, que eu fiquei assim, sem entender nada. Primeiro eu fui observar, gente, o que que eu fiz? Será que eu coloquei alguma coisa? Depois fui ver, não. Foram vasos feitos somente com substrato puro. Só fiz a drenagem do vaso e plantei. E aí deu, foi muito, pessoal, muito mesmo. Parecia, eu falava assim, que eu até brincava, que parecia até amendoim. Quando a gente retira o amendoim, né? Quem cultiva aí sabe. Quando você tira o pé de amendoim da terra, cheio de batatinhas, nossa, foi muito ruim. Foi uma experiência muito ruim que eu tive. E tive que fazer decapitações e jogar muito substrato fora, né? Jogar substrato fora, lavar vaso para esterilizar. Então foi assim, teve problema. Então dá para você fazer substrato de uma forma econômica? Dá. Alternativo, dá para você fazer baratinho, né? Com folhas secas. Eu tô ansiosa para ir num lugar para buscar folha seca e montar um substrato novamente, que eu tô com vários tipos de substrato aqui. Eu tenho suculentas plantadas aqui de várias maneiras. Essa última mesmo aqui que eu plantei, pessoal, foi com terra vermelha. Essa aqui, ó, terra vermelha de barranco, aquelas terras sem contaminação nenhuma. Terra de barranco, aí eu misturei, eu tinha um pouquinho de vermiculita, misturei carvão. E foi Forte Jardim de adubação, foi Forte Jardim. Tô fazendo o teste aqui. Plantei recentemente e ela já tá ficando bonita de novo, olha. Então, já começou a sentir aqui, absorver, né, a adubação. Elas são muito bonitas. Minhas plantas hoje estão muito secas, pessoal. O sol aqui tá assim, o ar tá muito seco, tá tudo... A gente molha de manhã, de tarde já estão tudo muito seco, mas eu tô deixando. Hoje eu não molho mais, não. Eu vou deixar elas ficarem secas até amanhã. E amanhã eu vou molhar. Todas essas aqui foi que sofreram com a chuva. Então, fiz replante, mudei muita coisa, né? Pra elas poder salvar. Tem muitas que estão muito bonitas e tem umas que não, nem tanto assim. Essa aqui mesmo, pessoal, olha, eu podei ela e ela voltou a crescer agora. Tá maravilhosa, né? Olha, muito linda. Tô deixando ela aqui num lugar que ela tá recebendo pouco sol. Cadê uma manchinha tão bonita aqui, ó? Essa é a minha Red Regis. Ela tava gigante, podei ela porque ela tava com um caule muito comprido. E depois que eu podei, ela deu uma sentida boa. Ela não desenvolveu rápido, não. Ela estagnou um pouco. Eu até pensei que ela não ia voltar a crescer. Mas ela, novamente, ela enraizou. E tá bem. Ela tá muito bem aqui, ó. E ela já pode voltar a tomar mais sol. Tá deixando ela bem aqui debaixo, escondidinha, tomando só o sol da manhã. Mas ela já pode voltar pro sol, porque ela tá bem bonita, bem saudável. E essa aqui espetacular. Essa aqui, como sempre, né? A minha Crassula Capitella Campfire, essa brilha, né, pessoal? Ô, suculenta linda. Essa suculenta fantástica. Eu gosto demais dela, olha. Que cor. Uma cor linda, linda. E ela nem chegou o inverno ainda para ela poder brilhar, porque geralmente no inverno ela dá o show dela, né? Mas ela tá assim, ó. Toda frondosa, bem colorida. Olha que suculenta, fantástica. O formato que ela cresce, né, em 4 camadas de 4 carreiras de folhas.
ela cresce de um formato bem bonito. É realmente uma planta que vale muito a pena. Então, pessoal, a dica de hoje era essa. Eu gosto muito de trazer dicas para vocês, porque como eu gosto muito de planta e sei que muita gente cultiva suculenta, muita gente gosta de ter suas plantinhas e às vezes tem medo de não ter substrato e não plantar porque não tem substrato. A única coisa que eu peço para vocês, para não plantar no vaso, na terra pura. Sempre planta com pelo menos 3 componentes. Coloca lá terra, coloca uma camada de drenagem, seja ela carvão ou pedrinhas, e coloca adubo, porque o adubo vai ajudar o desenvolvimento. Se você tiver esterco de gado, em pequena quantidade, dá para colocar, não tem problema. Aí você coloca se for plantinhas de sol, né, pessoal? Como eu falei aquele dia que eu fiz o vídeo, quem não assistiu aí, eu convido vocês para estar assistindo, que eu fiz o vídeo recentemente sobre o fungo Gnats. Então, ele gosta muito de material orgânico. Então, quando ele vê uma matéria orgânica, ele vai ali e vai botar os ovinhos. É outro problema que pode dar nas raízes. Então, se você tem problema aí, né, com fungo gnats, aquele mosquitinho nojento que fica dando nas suas suculentas, evita colocar o esterco de gado. Vai um adubo químico, que você não vai ter problema, porque o esterco de gado realmente, quando ele tem aquele cheiro forte, né, de matéria em decomposição, aí ele vai aproximar ali, vai botar os ovinhos e vai começar a destruir sua suculenta pela raiz. Então, toma muito cuidado. Mas assim, basicamente, se você coloca três componentes aí, 3 ingredientes, digamos assim, você faz substrato, você pode cultivar sua suculenta, desde a mais simples até a mais chatinha, que vai dar muito certo, pessoal. As minhas plantinhas aqui não tem segredo, meu substrato é o mais simples possível, sempre bastante drenante, e adubação eu não deixo de aplicar. Gosto sempre de colocar um adubo para ter as plantas saudáveis, né? Aí você vai ver, são plantas lindíssimas, com adubação elas agradecem, né? Olha que planta robusta, maravilhosa que tá. Se apertar, ela até quebra. Então, assim, vale muito a pena a gente cultivar nossas plantas, nos fazem bem demais. E eu gosto que vocês também tenham um resultado positivo aí com as suas plantinhas, com as suas suculentas, plantas em geral, né, pessoal? Porque cada uma requer um tipo de cuidado, cada um requer um tipo de substrato. Folhagem precisa de um pouco mais de umidade, suculenta, mais drenagem, e a gente vai cultivando. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Qualquer tipo de planta que você tenha aí, eu vou deixar, eu faço outro vídeo e deixo aqui a dica para você. Seja folhagem, seja frutífera, seja cacto suculenta, a gente tem sempre um jeitinho para cultivar elas da forma correta, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se foi importante para você, deixa aqui no comentário para mim. Até o próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.